vingança inesperada da vovó. Como anos de sofrimento e dor mudaram tudo. Maria sempre foi vista como a matriarca da família. Com seus cabelos brancos e mãos calejadas, ela era fonte de amor e carinho, mas também de sofrimento. Durante anos, viu seus filhos crescerem em meio a desentendimentos e ingratidões, enquanto seu coração se quebrava em silêncio. Naquele dia fatídico, enquanto limpava o sótão empoeirado de sua velha casa, algo a chamou. Um diário empoeirado repousava em um canto esquecido, coberto por uma manta de teias de aranha. Ao abri-lo, cada página parecia sussurrar segredos obscuros, traições e abandonos que a vida de Maria havia escondido por tanto tempo. As primeiras linhas eram inquietantes. Ali, o seu falecido marido, Antônio, escrevia sobre amores perdidos e promessas quebradas. O coração de Maria disparou. Um nó na garganta impediu de respirar. Ele mencionava encontros secretos, sentimentos que nunca foram com... Ela murmurava, enquanto suas mãos tremiam ao tocar o papel amarelado. Mas havia mais. Entre os devaneios de Antônio, nomes familiares surgiram. Nomes de seus filhos. Maria sentiu o mundo desmoronar ao perceber que, por trás da aparente convivência harmoniosa, havia segredos que eles queriam esquecer. O diário parecia ser a chave para um passado enterrado, uma arma poderosa. O que fizesse com essa descoberta iria determinar seu destino. Com o passar dos dias, uma nova força emergiu dentro de Maria. Ela estava farta de ser ignorada, farta de viver à sombra de uma família que nunca reconheceu seu sacrifício. A cada novo trecho lido, uma ideia maligna tomava forma: confrontar seus filhos. Enquanto pensava nas reações deles, um misto de medo e excitação a percorria. Finalmente vou mostrar quem eu sou, prometeu. Ela podia sentir o peso da expectativa pairando no ar, como uma tempestade prestes a eclodir. O que você está escondendo, mãe? O filho mais velho, Lucas, ousou perguntar. A resposta estava nas páginas do diário, mas Maria sabia que precisava ser cuidadosa. Foi então que, em meio a essa tempestade emocional, alguém apareceu. Sofia, uma velha amiga de infância, reapareceu em sua vida. Com seu jeito acolhedor, reavivou em Maria a lembrança de tempos mais simples, quando a vida não era repleta de mágoa. Mas Sofia também tinha suas próprias sombras, segredos que agora pareciam mais próximos do que nunca. O que aquelas revelações significavam para Maria e sua batalha interna? Com a perspectiva de uma vingança crescente, Maria se perguntava: o que significa realmente se vingar? E a cada resposta que ela pensava encontrar, mais perguntas surgiam. As verdades estavam prestes a se desenterrar, mas para onde isso a levaria? O ciclo de dor estava prestes a ser rompido, mas ascom-se. Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você tá aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários. De qual cidade você está assistindo? Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade.
Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. Maria girou a última página do diário de Antônio com um misto de raiva e confusão. As revelações a deixaram atordoada, mas o peso da verdade ainda não havia se estabelecido completamente. Ela olhou pela janela. O céu estava cinza e a tempestade que se aproximava parecia refletir o turbilhão dentro dela. Eu vou confrontá-los, pensou, sentindo a adrenalina. Justamente naquele momento, a porta da sala se abriu com um estrondo. Lucas, seu filho mais velho, entrou sem aviso. Sua expressão era de preocupação, e Maria não pôde deixar de notar o nervosismo em seus olhos. Precisamos conversar! Ele exclamou, passos apressados em direção a ela. O coração dela disparou. Era o que ela esperava, mas não era o momento certo. O que você vai dizer, Maria? Eles precisam saber. Antes que pudesse responder, um grito ensurdecedor ecoou pela casa. Era Sofia, a velha amiga que havia resgatado. A casa está pegando fogo! O pânico encheu o ar e um cheiro forte de fumaça invadiu as narinas. Maria ficou paralisada. A confusão tomou conta novamente, mas agora em uma proporção muito maior. O quê? Gritou Lucas, puxando Maria para os braços dele. A única coisa que Maria conseguiu pensar era que tudo o que havia planejado parecia insignificante diante da calamidade. O calor começou a envolver a casa. Ela estava prestes a perder o que ainda lhe restava. E o diário. Essa arma poderosa ainda estava sobre a mesa. Mãe, temos que sair agora! Lucas insistiu, puxando-a para a porta. Mas antes que pudessem sair, algo estourou dentro da casa. Um barulho ensurdecedor que soou como uma explosão. Maria virou-se para ver as chamas se alastrando pela sala. Era como se a casa estivesse viva, sedenta por destruição. No impulso, ela se desvinculou do abraço de Lucas e correu de volta para pegar o diário, que representava anos de dor e revelações. Maria, não, é perigoso! Lucas gritou, mas a voz dele parecia distante. Enquanto se esticava para alcançar o diário, um pedaço de madeira enriqueceu no ar e caiu em sua direção. O impacto a fez cair. O chão tremeu e a fumaça engolfou tudo. Maria se debateu, o ar a queimava e a realidade se tornava turva. Mas foi quando seu olhar se fixou em algo que a deixou paralisada. Do fundo do sótão, uma sombra se movia. Uma figura. Uma voz familiar que nunca deveria ter aparecido ali. Era Antônio, ou pelo menos parecia. Maria! Ele chamava. Ajude-me! O choque a atravessou como uma lâmina. Confusa entre o mundo em chamas e a aparição do homem que a traíra, Maria não sabia se gritava ou se corria. O passado e o presente colidiam em um momento insano. E ali estava ela, com todas aquelas emoções e um grito preso na garganta. Como poderia ele estar ali? Estava tudo se desmoronando. E a única certeza que restava era a incerteza. Os filhos de Maria estavam gritando seu nome, puxando-a para fora, mas ela olhava fixamente para Antônio. A pergunta ecoava em sua mente. Quem era realmente o homem com quem passou tantos anos? Era uma ilusão ou um espírito? O que se revelava era muito mais do que apenas uma casa pegando fogo. Era um abismo de segredos que estava prestes a abrir. E no meio do caos, Maria percebeu que a verdadeira batalha estava apenas começando. Maria ficou paralisada. A figura de Antônio ali em meio ao caos parecia irreal. Maria! Ele chamou novamente, com um desespero que ecoou nas paredes da casa. Era como se ele tivesse retornado dos mortos. As chamas dançavam ao redor. Mas o olhar dele a prendia.
capturando sua atenção como um gato hipnotizando a presa. Ajude-me! Ele implorou, estendendo a mão. Ela hesitou. A dor que sentia era profunda, como se uma mão fria estivesse aperta em seu coração. O passado a puxava, enquanto Lucas e Sofia gritavam, tentando puxá-la para fora da sala, mas ela não conseguia desviar o olhar. É uma ilusão, um truque da mente, pensou. Mas a intensidade do olhar de Antônio a obrigou a confrontar o que sempre temeu. Mãe, vamos! Lucas insistiu, os olhos marejados, sem saber como agir. O calor aumentava. As chamas consumiam o espaço mais rápido do que ela poderia imaginar. Maria estava prestes a tomar uma decisão, quando, de repente, algo inesperado aconteceu. Uma estrutura no teto desabou com um estrondo, o som estrondoso ecoando naqueles instantes de adrenalina. Um grito rasgado de Sofia cortou o ar e o mundo ficou em câmera lenta. E foi nesse momento que algo no olhar de Antônio mudou. Ele não era apenas um espectro do passado, mas algo muito mais sombrio. Maria, não! Eu não sou o que você pensa. A voz dele soou diferente, angustiosa. E então, como um filme que mudava de gênero, a verdade começou a emergir, revelando um segredo devastador. As palavras dele ecoaram, pesadas. Você precisa saber a verdade, Maria. Não sou seu marido, sou seu pai. O coração de Maria parou. A visão da figura que sempre associou ao amor agora estava repleta de horror. Toda a imagem que tinha de sua vida, de seu casamento, desmoronou instantaneamente. Era como se um manto tivesse sido arrancado, expondo não apenas a traição emocional, mas a essência da sua própria identidade. Antônio, o homem que acreditou ser seu parceiro de vida, não era o que parecia. E o diário que tinha lido, com as revelações sobre amor e traição, agora fazia todo sentido, mas de uma maneira insuportável. Não, isso não pode ser verdade! Maria gritou, os olhos arregalados, as lágrimas escorrendo. Entre essa revelação e as chamas que a cercavam, ela se sentia completamente desorientada. O mundo em volta dela era uma mistura de fumaça, fogo e revelações arrebentadoras. O que Lucas e Sofia iriam fazer com isso? Como eles reagiriam? Maria viu seu filho hesitar, também atordoado com a revelação. A casa estava em chamas e seu passado estava prestes a ser consumido junto com ela. Mãe, vamos sair agora. Não podemos ficar aqui. Lucas exclamou, puxando-a firmemente, mas ela se sentia presa entre a dúvida e a necessidade de respostas. Não é preciso saber mais, ela protestou, mas sua voz mal saía. A figura de Antônio começou a desaparecer lentamente, como fumaça levada pelo vento. Sua mãe não sabe, mas eu sempre a amei. Seu destino, o que você busca, não é o que parece, ele gritou. Enquanto a fumaça o engolia, com cada palavra, Maria teve a certeza de que o que pensava saber sobre a própria vida estava prestes a entrar em ruínas. A verdadeira batalha dentro dela estava longe de terminar. O fogo a forçava a escolher entre o passado e o presente, mas a dúvida a consumia. O que aconteceria a seguir? Ela realmente conhecia a sua família? Toda a verdade ainda estava em algum lugar. Mas onde? O tempo se esgotava e Maria sabia que as chamas ao seu redor não eram as únicas que a ameaçavam queimar. O diário, a casa, as revelações, tudo isso agora fazia parte de um enigma mais complexo. O que significava ser Maria, afinal? Ela se perguntava.
enquanto tudo ao seu redor se tornava uma confusão irremediável, deixando-a na borda do abismo. E ali, entre o fogo e as sombras, a real jornada apenas começava. Maria estava paralisada. A figura de Antônio ali em meio ao caos parecia irreal. Maria! Ele chamou novamente, com um desespero que ecoou nas paredes da casa. As chamas dançavam ao redor, mas o olhar dele a prendia, capturando sua atenção como um gato hipnotizando a presa. Ajude-me! Ele implorou, estendendo a mão. Ela hesitou. A dor que sentia era profunda, como se uma mão fria estivesse apertando seu coração. O passado a puxava. Lucas e Sofia gritavam, tentando puxá-la para fora da sala, mas ela não conseguia desviar o olhar. É uma ilusão, um truque da mente, pensou. Mas a intensidade do olhar de Antônio a obrigou a confrontar o que sempre temeu. Mãe, vamos! Lucas insistiu, os olhos marejados, sem saber como agir. O calor aumentava. As chamas consumiam o espaço mais rápido do que ela poderia imaginar. Maria estava prestes a tomar uma decisão, quando tudo mudou em um segundo. Com um estrondo, a porta da cozinha se abriu com força. Um grupo de homens de uniformes pretos surgiu como sombras. Pareciam ser os bombeiros, mas Maria notou algo ainda mais inquietante. Eles estavam armados. Fiquem onde estão! Um deles gritou, apontando uma arma para Antônio. O caos tomou conta. Maria sentiu um frio na espinha. O que está acontecendo? Quem são vocês? Ela gritou, sentindo o medo abarrotar seu peito. Concentre-se, Maria, o homem de uniforme disse. Ele não é quem você pensa que é. Nós estamos aqui para capturá-lo. Maria olhou para Antônio, que agora parecia mais pálido, a expressão dele mudando de desespero para uma súbita tensão. Lucas segurou o braço de Maria, puxando-a para trás. Vamos, precisamos sair! Ele gritava, mas Maria estava paralisada em meio à confusão. Paulo, você não pode estar falando sério, ela sussurrou, reconhecendo um dos homens armados como um antigo conhecido da família. Ele se chama Antônio, mas não é seu marido, Maria. Paulo gritou. Era um traficante procurado por anos. Antônio não é seu nome verdadeiro. Ele é complicado. O ar ficou mais pesado com as palavras de Paulo. Maria se sentiu tonta, a verdade começando a despedaçar o pouco que acreditava. As chamas se aproximavam, mas parecia que seu mundo estava desmoronando em outra dimensão. Como assim? Quem era realmente aquele homem? Ele havia sido parte de sua vida e agora tudo estava em questão. As memórias começaram a se misturar, cada momento feliz soando como uma mentira. Não! Isso não pode ser verdade! Ela gritou. O chão tremeu debaixo dela e as chamas tornaram-se mais intensas. Os homens armados começaram a avançar, cercando Antônio, que levantou as mãos, mas não parecia estar se rendendo. Maria, eu te amo! Ele gritou. Você tem que me acreditar. Eu sempre estive aqui por você. Mas a declaração, que uma vez poderia tê-la feito sorrir, agora soava como um eco cruel. Ela se virou, encarando Lucas, que também estava em choque. Sofria junto com ela, mas a situação estava além do que podiam enfrentar juntos. Mãe, por favor, vamos agora! Lucas gritou, puxando-a mais uma vez. As vozes se tornavam confusas, a fumaça tornava a respiração difícil. Maria olhou para Antônio, o homem que acreditou ter sido seu amor, agora um completo desconhecido.
O passado e o presente colidiam, formando um abismo de segredos. No fundo, uma parte dela desejava descobrir mais, mas o instinto de proteção a empurrava para fora. Com um movimento brusco, um dos homens armados disparou. O tiro ecoou como um trovão e um grito estridente cortou o ar. Era Sofia. Não! Maria berrou ao ver sua amiga colapsar. A cena se desenrolou como um pesadelo. O fogo crescia enquanto sua realidade se fragmentava. Maria não sabia se corria, se gritava ou se voltava para enfrentar a verdade. A casa estava em chamas e seu coração se despedaçava. Ao olhar para Lucas, viu o frio em seus olhos. Não era apenas confusão, mas um medo profundo de perder sua mãe, de perder tudo. "Vamos, mãe!" Ele praticamente chorava, puxando-a. Mas enquanto Maria hesitava, as palavras de Antônio ecoaram em sua mente. "Você precisa saber a verdade." O que ele sabia? O que mais estava enterrado sob o peso do que passou? Com a fumaça se intensificando, Maria percebeu que o que restava não era apenas uma casa em chamas. Era um ciclo de mentiras prestes a se fechar. "Eu não posso deixar isso assim!" ela murmurou para si mesma. E ali estava ela, no meio da desgraça, prestes a decidir seu destino, eternamente ligada a um passado que ela precisava entender, enquanto a escuridão a cercava. O que viria a seguir? Ninguém sabia, mas a verdade estava a poucos passos de se revelar e, ao mesmo tempo, completamente oculta. Maria estava paralisada. A figura de Antônio ali, em meio ao caos, parecia irreal. Maria chamou novamente, seu desespero ecoando nas paredes da asa em chamas. O olhar dele a prendia, capturando sua atenção como se houvesse um laço invisível entre eles. "Ajude-me!" ele implorou, estendendo a mão. Hesitante, ela sentia a dor queimando dentro de si. Olhava para Lucas e Sofia, que gritavam, tentando puxá-la para fora. "É uma ilusão, um truque da mente!" pensou. Mas a intensidade no olhar de Antônio a forçava a confrontar o que sempre temeu. "Mãe, vamos!" Lucas insistiu, seus olhos cheios de lágrimas, sem saber o que fazer. O calor do fogo estava se tornando insuportável. Uma última decisão pairava no ar pesado, quando o estrondo irrompeu da cozinha. Tudo pareceu congelar. A porta se abriu de repente e a imagem que surgiu dentro da fumaça a fez tremer. Era um homem alto, de terno escuro e expressão grave. Ele olhou diretamente para Antônio e, sem hesitar, sacou uma arma. "Ele não pode sair!" gritou. Mas suas palavras não eram dirigidas a Maria. Era como se ele estivesse fazendo um alerta para todos ali. "Antônio, você está cercado!" Um misto de choque e confusão tomou conta do ambiente. Maria sentia que seu coração ia sair pela boca. "Quem é esse?" ela pensou. Os bombeiros não eram os únicos a se importar com aquele homem. O fogo rugia, mas a tensão emocional era palpável. Antônio olhou para Maria, o medo crescendo em seu olhar. "Maria, confia em mim!" ele gritou, mas a gravidade da situação a fazia hesitar ainda mais. "Mãe, vamos, agora!" Lucas puxou seu braço e ela olhou para seu filho. A preocupação dele a fez perceber que naquele instante o que mais importava era a segurança deles. E então o inesperado aconteceu. Uma explosão sacudiu a casa. Um som estrondoso que parecia vir do fundo do sótão. Os olhos de Antônio se arregalaram. Ele olhou para a porta da cozinha e, em um
impulso, saltou na frente de Maria como um issocudo humano. Não! Maria gritou, mas era tarde demais. A explosão a projetou para trás. E ela viu o corpo de Antônio ser lançado para longe, seu rosto torcido em dor e surpresa. Lucas agarrou-a, puxando-a para fora da sala em chamas. E quando ela olhou para trás, um brilho de luz ofuscante mostrou a silhueta de Antônio caída e ensanguentada. O homem interno se dirigiu a ele, mas Maria não ouvia. O mundo estava girando. Seu coração estava prestes a explodir. "O que você fez?" ela gritou, a raiva e o desespero se misturando. O homem só balançou a cabeça, ainda segurando a arma. "Ele não é quem você pensa que é. O que ele representa é muito maior do que você imagina." Por um instante, a confusão tomou conta de tudo. As chamas iluminavam os rostos assustados de Lucas e Sofia, e Maria teve uma sensação estranha. O homem interno se aproximou e, sem hesitar, apontou para Antônio caído. "Você não sabe quem ele realmente é, não é?" As palavras dele cortaram pelo ar como um raio. "Ele é um agente duplo, trabalhou para nós, mas se infiltrou em sua vida como parte de um plano maior." Maria mal podia respirar. "Como assim?" "O que você está dizendo?" Suas palavras saíam em sussurros, mas era como se um vácuo se formasse ao redor delas. Enquanto isso, as chamas pulsavam, subindo e descendo com uma vida própria. Num segundo, tudo o que acreditava estava prestes a desmoronar. A verdade que Antônio sempre carregou, as mentiras entrelaçadas, estavam se revelando como um labirinto. "Não, isso não pode ser verdade." Maria balançou a cabeça. As memórias que ela tinha dele, tudo parecia um sonho em ruínas. Lucas a puxou novamente. "Mãe, vamos!" Mas Maria estava presa entre o fogo e a descoberta. O que Antônio realmente era? Um traidor? E a revelação do agente? O que mais estava escondido nas sombras? Enquanto a fumaça densa engolfava a casa, Maria sabia que apenas um passo se colocava entre o passado e uma nova vida, mas ela tinha que decidir rapidamente. Era hora de enfrentar a verdade, e o que viria a seguir deixou um nó denso na sua garganta. Qualquer caminho escolheria, não haveria volta. A batalha para compreender seu novo mundo e o perigo que o cercava estava apenas começando. Maria estava paralisada, não podia acreditar no que estava ouvindo. Um agente duplo? O homem interno continuava a falar enquanto a fumaça se espessava ao redor deles. O calor tornava tudo mais insuportável. Lucas a puxava desesperado, mas Maria não conseguia se mover, presa entre o que sabia e o que lhe contavam. Você não tem ideia do que está envolvido. O homem estava visivelmente agitado. Ele se infiltrou na sua vida para obter informações sobre sua família. Maria olhou para Antônio, que agora estava caído, ensanguentado, mas ainda ciente. Ela sentia um nó na garganta. A dor era intensa. O homem que pensou ser seu grande amor agora era um traidor. E ali estava ela, no meio do fogo, sem saber em quem confiar. "Mãe, escute!" Lucas interviu, puxando-a mais para longe. "Precisamos sair agora!" Mas a necessidade de entender a verdade gritando dentro dela não a deixava ir. Mas se ele estiver mentindo? E a imagem de Antônio implorando e começou a se misturar com pensamentos de traição e engano. As chamas cresceram e então, em meio ao tumulto, uma nova explosão soou.
Não da casa, mas da esquina da rua. Um carro preto avançou com toda a velocidade, suas luzes ofuscantes cortando a fumaça densa. Maria desviou o olhar para cima, assustada. O carro derrapou, batendo em um poste. Os sons da colisão ecoaram, seguidos de um barulho ensurdecedor. As janelas da casa tremeram, como se estivessem prestes a se estilhaçar. Paulo, o homem interno, não se virou. Ele olhava fixamente para Antônio. E, neste momento, um grupo de homens emergiu do carro. Eles não pareciam bombeiros. Até mesmo Lucas ficou em choque, os olhos arregalados. — Vá logo! Rápido! Paulo ordenou. E Maria sentiu um arrepio. E eles vieram atrás dele. Antes que pudesse processar as palavras, a porta da cozinha se abriu com força, revelando esses homens misteriosos. Um deles, de cabelo cortado rente e tatuagens visíveis, apontou uma arma diretamente para Antônio, que se levantou lentamente, apoiando-se em algo. — Pare! Não se mexam! O homem gritou, e o caos finalmente tomou conta da sala. Alguns dos homens correram para o interior da casa, enquanto outros cercaram Maria e Lucas. — Subam! Não deixem ele sair! A adrenalina disparou e tudo se desenrolava como um filme. Maria olhou para Lucas, que estava paralisado. Então direcionou seu olhar de volta para Antônio. — Mãe, não olha para ele! Vamos sair! Lucas implorou, mas Maria viu nos olhos de Antônio uma combinação de medo e, estranhamente, determinação. Ele não era apenas um traiçoeiro. Havia algo mais. — Maria, você não tem ideia do que estão tentando fazer comigo. Eles vêm por causa do que eu sei. Porque você precisa saber a verdade. Ele estava ofegante, mas seu olhar apreendia. E no meio de toda a tensão, um grito cortou a sala. Era Sofia. Ela não fazia parte daquela confusão, mas seu grito reverberou como uma sirene. — Maria, cuidado! E antes que ela pudesse fazer algo, o tatuado avançou em direção a Antônio. Instintivamente, Maria se lançou para frente. O impulso a fez desviar de Lucas. E ela gritou: — Não! E num movimento rápido, o homem disparou. O som do tiro foi ensurdecedor e o que ninguém esperava aconteceu. Maria nem conseguiu ver o que aconteceu. O tempo parecia ter parado, mas quando a poeira assentou, o tiro havia acertado Sofia, que caíra, um olhar estupefato nos olhos. — Não! 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 Maria gritou, um grito que ecoou como uma canção de desespero. Ela não conseguia entender. Estava em choque. O que antes parecia uma simples traição, agora se transformara em um pesadelo insuportável. E o que mais a abateu foi a revelação de que Sofia havia sido uma informante, armada e envolvida em um jogo muito maior do que Maria jamais poderia imaginar. As chamas ainda rugiam, e enquanto os gritos se misturavam ao som do caos, uma pergunta tomou conta de sua mente. Quem eram realmente os aliados e os inimigos? Antes que pudesse processar, o homem tatuado olhou diretamente para Maria. E um sorriso torto se formou em seus lábios. — Você ainda não sabe, mas a verdade é muito mais sombria do que você pensou. Maria estava paralisada. O que a figura tatuada disse a atingiu como uma tempestade de emoções. A verdade é muito mais sombria do que você pensou. Essas palavras ecoavam em sua mente, misturando confusão e uma necessidade urgente de entender. E antes que pudesse questionar, outro som cortou o ar. O estrondo ensurdecedor da estrutura da casa desabando. A fumaça se espessou, enquanto um granizo de detritos caiu ao redor.
Vamos, Maria! Precisamos sair! Lucas gritou, puxando a mãe. Mas a cena à sua frente fez seu coração parar novamente. Um dos homens do carro, mais alto e musculoso, avançou em direção a Antônio, seus olhos cheios de raiva. As paredes estavam tremendo e o piso sob seus pés parecia querer se abrir. Todo mundo estava em pânico, mas a verdade não deixava sua mente. Então, um sussurro cortou a agitação. A voz de Sofia. Maria! Ela disse, embora estivesse atrás dela. Não acredite nele! A amiga caída no chão tentava respirar, mas um ferimento nos ombros lhe roubava a força. O olhar dela estava fixo no tatuado. Ele está mentindo. Ele... Maria olhou para o homem com a arma. Você chama a polícia? Não, leve-nos para fora. Vamos! Mas ele não a escutou. A raiva distorcia seu rosto e Antônio, ferido e caído, olhava para eles com um misto de desespero e um pedido silencioso. Ele parecia tão perdido, tão diferente do homem que conhecia. A rotina dele se transformara em um pesadelo e agora ela só desejava entender o porquê. Fique de olho nele! O tatuado gritou. E com um movimento rápido, disparou a arma diretamente para Antônio, que não tinha como se proteger. Foi um momento que parecia durar uma eternidade. O tiro ecoou pela casa, mas não atingiu Antônio. Maria sentiu tudo escorregar pelo menos uma fração de segundo. O que se seguiu foi indescritível. Em vez de Antônio ser atingido, Maria sentiu algo atravessar seu próprio corpo. Dor aguda, como se alguém houvesse cravado uma faca fria em seu coração. Ela olhou para baixo e viu um dardo. Era pequeno, mas a dor era real. Um rastro de calor subia por suas veias. A visão dela começou a escurecer. Maria! Lucas gritou, seus olhos arregalados. O que aconteceu? Ele se lançou para frente, mas Maria sentiu que estava afundando em um mar de confusão. Ela não conseguia se concentrar. O sorriso torto do tatuado agora parecia triunfante. Surpresa. A verdade é que você e sua família estão envolvidos em algo muito maior do que palpita. E esse é o primeiro passo para descobrir. Daquele jeito, Maria viu os rostos de todos em pedaços. O passado, o presente, tudo se fundia em um só momento. O homem que ela amava, a amiga que jurara ser leal, tudo isso começava a desmoronar. Com um último esforço, que ela olhou para Antônio antes de escurecer, e a única coisa que pensou foi se teria que perdoá-lo. Mesmo que a mentira estivesse diante dela, e em meio ao caos, as chamas subindo cada vez mais, Maria finalmente compreendeu. O dardo não era um ataque convencional, era algo mais sutil, uma revelação à espreita. Sua vida, a verdade sobre a família, quem eles realmente eram. Todos estavam entrelaçados em uma teia que parecia impossível de desvendar. E sem saber o que o destino guardava, ela caiu. Enquanto tudo escurecia, um único pensamento surgiu. Por que não sabia das mentiras? O que mais estava escondido? E ali, com a divisão de lealdade e desespero, a batalha estava apenas começando. Entre o que era real e o que era fantasia, Maria se viu presa em um dilema que mudaria tudo. O futuro era incerto, mas a verdade estava se aproximando e o tempo estava correndo. Maria sentiu seu corpo afundar em um abismo de escuridão.
O impacto do dardo a fez perder a noção do tempo e do espaço. O calor do fogo, o grito de Lucas, tudo parecia distante. Como se estivesse assistindo a cena de um filme sem conseguir intervir. A fumaça penetrava em seus pulmões, enquanto sua visão se tornava turva. O que estava acontecendo com ela? A mente girava e antes que pudesse pensar em uma resposta, tudo se apagou. Quando Maria finalmente despertou, estava deitada em um local desconhecido, cercada por rostos disfarçados entre a fumaça e a confusão. O cheiro de pólvora e queimado se fazia presente. E o estrondo do fogo se tornava um eco distante. Lucas estava ao seu lado com os olhos arregalados e o pânico estampado no rosto. Mãe, você está bem? Você desmaiou? Maria tentou responder, mas o nó em sua garganta impediu. Enquanto se sentava, uma realidade perturbadora a atingiu. Onde estava? O que tinha acontecido? Tentou se concentrar, mas a dor na nuca e a confusão na mente não a deixavam. Lembrou-se do rosto do homem tatuado, a explosão, o tiro e então... Sofia. Lucas, Sofia e Antônio. Maria olhou para seu filho, os olhos cheios de urgência. Onde está Sofia? O que aconteceu? Ela está lá, mas ela foi atingida. Lucas disse, a voz embargada, tremendo, como se quisesse chorar. Os homens do carro. Não conseguimos. Os lábios dele tremiam e o desespero nas palavras era inegável. Maria sentia sua própria fragilidade. De repente, as lembranças voltaram com força. O homem interno, os tiros e então Sofia. Mãe, precisamos sair! Eles estão vindo! Lucas repetiu, puxando-a, mas Maria parou. O olhar dela se fixou em uma figura que se aproximava. Não era apenas um dos homens que a perseguiam, mas alguém que ela nunca esperava ver. Era Antônio. Ele estava de pé, mas sua aparência estava mudada. As marcas de sangue ainda estavam em seu rosto e seus olhos refletiam a dor. Mas havia algo mais. Algo que não estava ali antes. Maria! Eu não posso explicar agora. Sua voz era um sussurro angustiado. Eles estão atrás de mim e você precisa entender a verdade. Você? A verdade agora? Maria sentiu as lágrimas a queimarem. Você quase me matou. Você escondeu tudo de mim. Não consigo mais. E então ele se aproximou. Mãe, escute, disse Lucas, apressando-se a puxá-la novamente. Mas Maria estava paralisada. O que estava sentindo era uma mistura de raiva e confusão. Ao mesmo tempo, desejando o conforto de um passado tranquilo e a certeza de que estava em um pesadelo. Eu sou seu pai, Maria! A revelação de Antônio a atingiu como um golpe. Ela ficou em silêncio, o ar escapando de seus pulmões. Tudo ao seu redor parecia desmoronar. Os sussurros e gritos se tornavam ecos distantes. O quê? Como isso é possível? Você não pode estar falando sério. A raiva tomou conta dela. Você me traiu por tanto tempo. Eu não quis. Foi para te proteger, para te manter a salvo. Antônio disse, olhando para o chão e depois levantando o olhar, um pedido silencioso de perdão. Mas há algo que você precisa saber. Mãe, agora não é a hora, Lucas gritou, mas Maria sentia que não podia ignorar o que ele estava dizendo. O que você quer dizer? O que mais escondeu? Maria,
Eles são mais perigosos do que você pensa. Sofia não estava apenas do seu lado. Ela é uma delas. Antônio apontou em direção ao corpo de Sofia, que estava sendo resgatado por outros homens. O mundo girou em redemoinhos de confusão e Maria sentiu o chão sob seus pés desmoronar. Do que você está falando? Sofia nunca! Ela lutou ao meu lado. Ela foi a razão pela qual tudo isso aconteceu. A razão pela qual nós estamos perseguidos. As revelações de Antônio a atormentavam, mas havia um fio de verdade nas palavras dele. O sangue de Sofia, as mentiras, foi tudo um jogo. Uma tênue linha de lealdade que provavelmente não existia. Mientras Maria tentava compreender, um estrondo cortou o ar e a estrutura da casa começou a ceder. O chão tremeu. A fumaça estava mais densa, quase como se um manto de sombras as cobria. Vá! Corra! Lucas gritou. Mas Maria estava presa na linha tênue entre dois mundos, uma existência de desamor e um futuro incerto. Eu quero saber a verdade! Gritou Maria enquanto tentava se aproximar. Mas os rostos ao redor se tornaram um borrão. E ali, com tudo desmoronando, Maria percebeu que, mesmo que tudo mudasse, sua busca por respostas era apenas o começo. A última coisa que viu foi o olhar de Antônio, que não era mais apenas um desconhecido, mas algo mais. Tudo mudava em um instante. Cada respiração estava conectada a uma dor que ecoava em sua consciência. O passado e o presente se entrelaçavam e Maria estava prestes a descobrir que a verdadeira batalha, o maior segredo, ainda estava por vir. Maria estava perdida em um turbilhão de emoções. A revelação de Antônio a atingiu com a força de um soco no estômago. Pai, o que você está dizendo? Isso não pode ser verdade. O seu coração pulsava, o calor da casa em chamas ainda a cercando, mas o frio da traição congelava suas entranhas. Maria, ouça! A sua vida toda foi uma mentira. Eu tinha que te proteger. Antônio estava visivelmente agitado, quase desesperado. O olhar dele era intenso, repleto de dor e urgência. Lucas puxava o meu braço. Mãe, vamos sair! Mas Maria se sentia presa, lutando contra a avalanche de informações. Mas antes que pudesse decidir, o chão sob os pés dela começou a tremer. Um barulho ensurdecedor ecoou por todo lugar. A casa estava desmoronando e um dos homens armados gritou: Vá! Agora é sua única chance! E então a figura tatuada, que parecia ter saído de um filme de ação, entrou em cena novamente. É hora de pagar por suas mentiras, Antônio. Ele avançou em direção a Antônio com a arma em punho. Maria sentiu o impulso, algo a puxando para a frente. A necessidade de proteger seu pai, ou a figura que pensava ser seu pai. Não! Pare! Gritou. Mas era tarde demais. O barulho da arma disparando ecoou na sala. E Maria sentiu um golpe no peito. Não era Antônio quem havia caído, mas Lucas. O filho arqueou o corpo, um olhar de horror estampado no rosto, antes de desabar no chão. O grito de Maria se entrelaçou com o estalar do tiro. Um som que ecoaria para sempre em sua mente. Lucas! Ela gritou, correndo em direção ao filho, mas algo a fez parar. O homem tatuado sorriu de forma repulsiva. Você realmente não sabe? A traição é mais profunda do que você imagina. E seu querido filho é apenas mais um peão no meu jogo.
As peças começaram a se mover na mente de Maria, mas a dor a distraiu. Lucas estava no chão, os olhos sem brilho. Não, não, não! Isso não pode estar acontecendo. O pânico a consumiu, mas o homem continuou. Ele não é apenas um garoto inocente. Afinal, você realmente acha que a sua família é quem você acredita que é? E então Maria se lembrou das conversas sussurradas, dos olhares furtivos entre os membros da família, da sensação de algo sempre escondido. Uma onda de dúvida a atingiu. O que ele queria dizer? A fumaça estava densa, o calor intenso, mas a verdade estava explodindo em sua mente. O que você quer dizer? Ela perguntou, sua voz tensa. O homem sorriu como se tivesse o controle total da situação. Você verá tudo o que você acreditava ser real, tudo o que você conhecia, vai desmoronar. E enquanto Maria se abaixava ao lado de Lucas, os últimos suspiros do filho murmurando seu nome, a casa começou a despedaçar ao seu redor. A certeza de que sua vida seria sempre marcada por mentiras se tornou insuportável. Isso não pode terminar assim, sussurrou para si mesma, um grito de luta fervendo em seu interior. E quando tudo parecia perdido, Antônio disse: Você precisa saber a verdade, Maria. O que realmente acontece por trás das cortinas. Você é parte de algo tão maior do que imagina e eu vivi aqui por você. A verdade vai te libertar. Mas qual verdade? O que mais estava oculto nas sombras? As paredes desmoronavam e tudo se distorcia. O tempo estava se esgotando e Maria sabia que precisava agir. O que havia de tão importante que tão desesperadamente precisava ser revelado? O que mais teria se escondido sob camadas de mentiras? E, acima de tudo, quem era realmente o homem que chamara de pai? Com essa última pergunta reverberando em sua cabeça, tudo se transformou em um turbilhão. Quê? Naquele instante caótico, o que viria a seguir poderia mudar tudo para sempre. Maria não conseguia mais sentir. O mundo girava ao redor dela, as chamas rugindo, os gritos ecoando pela casa que um dia foi sua. Em um instante trágico, ela estava de joelhos, observando o corpo sem vida de Lucas sob a luz laranja do incêndio. A dor era palpável, cortante como um golpe direto no coração. Não! Isso não pode estar acontecendo! Desespero a engolfava e ela estava prestes a despencar em um abismo de angústia e culpa. Antônio estava paralisado, um misto de horror e choque em sua expressão. Maria, eu não queria que isso acontecesse. O tom de sua voz era quase uma súplica, mas não o alcançaria agora. Para ela, cada palavra soava como mais uma facada. Ele, que tinha escondido tantos segredos, que tinha se apresentado como o amor de sua vida, agora não era nada mais que outro fantasma do passado. Você me traiu, mentiu para mim a vida toda. A raiva fervia, mas a dor de perder Lucas a deixava sem forças. Ela olhou em volta. Um grupo de homens armados ainda estava presente, cercando a casa em chamas. A fumaça densa ameaçava sufocá-la. E mesmo assim, sentia que precisava entender. Que verdade é essa que você escondeu? O que mais me tirou? O homem tatuado deu um passo à frente. Você quer saber a verdade? Se prepare! A família que você conhecia não era real. Você faz parte de uma linha de sucessão da qual nem imagina. Todos estão envolvidos, seus irmãos, até mesmo Lucas. As palavras dele ressoaram como trovão.
A mente de Maria girava. O que ele estava dizendo parecia um pesadelo sem fim. Mas não havia mais tempo para pensar. A casa estava desmoronando e a urgência de escapar era palpável. Lucas estava lá, em seu coração, o vazio gritando por justiça, mas a necessidade de sobreviver era maior. Ela olhou rapidamente para Antônio, que parecia prestes a desmoronar, e fez a única escolha possível. "Vamos!" gritou, puxando-o para fora, em direção ao mundo exterior, que agora estava coberto de cinzas. Assim que saíram para o ar fresco, a realidade as atingiu em cheio. Explosões soavam ao fundo, mas o céu estava começando a clarear. Maria respirou fundo, tentando processar a dor que a consumia. O homem tatuado ainda os observava, mas Maria não olhou para trás. Não havia mais espaço para mentiras ou segredos. O passado tinha que ficar ali, nas chamas que devoravam tudo que conhecia. Com lágrimas nos olhos, virou-se para Antônio. "Agora me diga a verdade. O que vai acontecer com nós? O que somos? Quem somos?" Ele hesitou por um instante. O peso da dúvida pairava entre eles. "Há muitos que estão atrás de você, Maria. A verdade está construída em ondas de corrupção e mentiras. Mas é você quem vai quebrar esse ciclo. Você é mais forte do que pensa." As palavras dele estavam carregadas de um peso inesperado. Poderia ela ser a chave para algo maior? Para algo melhor? Sentindo que a realidade estava se moldando em torno dela, Maria olhou para o horizonte. "Podemos reconstruir o que foi perdido. Podemos encontrar um jeito de nos libertar." O fogo ainda ardia atrás dela, mas ali, com Antônio ao seu lado, ela sentia um pequeno raio de esperança. Os dois, agora unidos por laços de dor e segredos, avançaram juntos em direção a um novo futuro. Um futuro que seria difícil, mas que carregava uma promessa de liberdade. Mas antes de seguirem adiante, algo as interrompeu. As sombras no horizonte se moviam e uma figura familiar surgiu entre a fumaça. Era Sofia de novo. "Maria, você não vai escapar tão facilmente." Seu olhar estava fixo e uma nova onda de terror se instalou. Maria respirou fundo. O inevitável encontro com a verdade estava se aproximando. E mal podia esperar para descobrir o que mais estava escondido nas sombras de sua vida. "Ei, espera aí! Antes de você ir, preciso que você se inscreva imediatamente no canal para não perder as próximas histórias exclusivas. Isso é muito importante para nós. E não se esqueça de esmagar o botão de like agora para alimentar o algoritmo e garantir que esse conteúdo chegue a mais pessoas. Também quero saber o que você achou. Inunde a seção de comentários com suas reações, teorias e tudo o que você está pensando sobre esse desfecho. E por último, compartilhe instantaneamente este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer esta história poderosa. Este é o momento para demonstrar seu apoio. Não espere nem mais um segundo para compartilhar. Vamos juntos nessa!